Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando o Novo Testamento, capítulo por capítulo. Quando nós concluirmos esse trabalho, você terá um comentário em todo o Novo Testamento, capítulo por capítulo, verso por verso, das Escrituras Sagradas. E nós estamos no capítulo 7, onde Paulo vai falar que nós estamos mortos à lei e sirvamos a Deus em novidade de espírito. Mas o capítulo 7 de Romanos é muito interessante, porque o apóstolo vai fazer uma analogia sobre o casamento e a lei, e depois ele vai falar dele mesmo, a luta da carne com o espírito. Surge uma pergunta aqui que os teólogos e os comentaristas tentam responder, que eles admitem três possibilidades. De Paulo está falando da luta normal que cada cristão passa com a sua carne diariamente, ou se Paulo está falando e usando ele como exemplo da sua luta presente, que ele se encontrar presente, ou se Paulo menciona a luta passada antes de encontrar a Cristo. Então, os comentaristas, alguns acham que o apóstolo, devido ao que ele falou no capítulo 6, de nós já estamos mortos com Cristo, que o capítulo 7, quando ele está falando de si, ele está mencionando antes da sua conversão. Essa é uma possível interpretação. Outros acham que Paulo está falando da sua luta presente, que talvez esse é o seu próprio espinho na carne, da qual ele fala, a luta que ele tinha e como ele encontrava a ajuda de Deus através da vida do Espírito. E a outra possibilidade é que Paulo fala, se referindo a ele, mas de uma forma geral, que toda luta de todo crente. Essa é uma definição que nós vamos tentar chegar aqui, mas Paulo chega à conclusão, miserável homem que sou. Não é? Então, se Paulo falava da sua vida passada, da sua vida presente, ou se falava de uma forma geral de todos os cristãos, a luta que encontra entre o corpo. O capítulo 7, Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele está escrevendo tanto a judeus quanto a gentios. Mas o capítulo 7, ele inicia especificamente para o povo que conhecia a lei, não é? Ele vai começar o capítulo 7 dessa forma aqui. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei. Então ele está se dirigindo àqueles que conhecem a lei, ou seja, judeus ou hebreus que conheciam a lei de Deus, é a quem ele se dirige. Não sabeis vós, irmãos. Quando ele chama de irmãos, está falando ao povo israelita. Pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Então, a lei de Deus vai ter domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. E ele vai agora falar da lei do casamento, comparando com a lei, né, os que eram da lei, que eram como casados até a morte, não é? Porque a mulher, ele diz no verso 2, está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Paulo, então, está dizendo acerca do casamento, que era até que a morte o separe, e que toda mulher, de acordo com a lei, estava ligada ao marido enquanto esse vivia, mas quando o marido morria, estava ela livre da lei do marido, né? E aí Paulo vai fazer essa comparação, ou essa analogia entre o casamento, entre a mulher e o marido, do povo que estava ligado à lei. De sorte, ele diz, que vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Essa é a lei do adultério, uma vez que uma mulher pertencia a um homem, se essa mulher viesse a pertencer a outro homem, ela seria chamada adúltera. Nem sempre a mesma coisa se aplicava aos homens, porque os homens praticavam poligamia, não é? Então um homem às vezes podia ter mais de uma esposa, mas a esposa que pertencesse a outro homem era considerada
adúltera se fosse de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for de outro marido. Era permitido às mulheres viúvas casarem novamente, mas se ela casasse ou pertencesse a outro homem, enquanto esse estava em vida, era considerada adúltera, né? E se um homem também pegasse a mulher de outro homem, então ele também era adúltero. Mas o adultério se aplicava somente em caso se ele pegasse a mulher de outro, se ele casasse com outra, que era a poligamia permitida no povo de Israel, ele não era considerado adúltero, mas ela sim, se pertencesse a outra, era considerada adúltera. Mas Paulo está usando essa analogia do casamento, dessa ligação da mulher com a analogia que enquanto Cristo não morreu, então todos eles estavam debaixo da lei, mas com a morte de Cristo, então veio a graça de Deus. Assim, meus irmãos, ele vai dizer, vós também estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim que demos fruto para Deus. Que analogia interessante. Ele colocou os judeus ligado à lei até o corpo de Cristo, mas com a morte de Cristo e com a ressurreição, agora deveriam dar frutos para Deus. Romanos 7,5 ele diz, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nós membros para darem fruto para a morte. Então, ao ouvir a lei, e é o que ele também diz no capítulo 2, que aqueles que ensinavam a lei diziam não adulterarás e adulteravam, não furtarás e furtavam, né? Que a lei despertava na carne as paixões dos pecados que são pela lei. Basta a lei dizer não faça isso, que despertava o desejo de fazer e operava em nossos membros para darem fruto para a morte. Paulo vai desenvolver isso falando dele próprio, não é? Mas agora estamos livres da lei. Qual é a conclusão que ele chegou? Por que eles estavam livres da lei? Volta na analogia do casamento, que a mulher estava ligada ao marido enquanto esse vivesse. Aí ele diz, mas agora estamos livres da lei, pois morremos naquilo que estávamos retidos. Quando aceitamos a Cristo pela fé, a lei, as obras da lei do pecado se tornam morte para nós, para sirvamos em novidade de espírito, não na velhice da lei, da letra, não é? Então, a vida nova acontece porque Cristo ressuscitou. Com a ressurreição de Cristo, temos a novidade do Espírito de Deus que vive em nós. E aí ele diz, agora estamos livres da lei, não é? Enquanto Cristo não havia morrido, enquanto ele não havia ressuscitado, todos estavam debaixo da lei. Mas agora, com a morte de Cristo, cumpridor da lei, cumprindo a lei no seu corpo e ressuscitando, ele diz, estamos livres da lei, livres da lei. Existe uma discussão muito grande entre os teólogos se a lei continua valendo, principalmente os que defendem a guarda do sábado, o adventismo do sétimo dia, e a graça. Mas a maioria de nós cremos, não é que Deus anulou a lei, mas Deus cumpriu a lei na pessoa de Jesus, e agora nós não estamos mais debaixo da lei, como Paulo ensina aqui em 7,6, agora estamos livres da lei. Nós não temos que cumprir a lei para a salvação, Cristo cumpriu por nós. Nós estamos agora debaixo da graça, mas porque estamos debaixo da graça, vamos viver como se não houvesse lei? Não é isso que ele fala. Ele vai dizer que, na verdade, a graça é superior à lei, porque nós morremos para aquilo que estávamos retidos pela lei, para que sirvamos agora a Deus em novidade de espírito e não na velhice da letra. Aí Paulo vai continuar falando da lei e a nossa natureza pecaminosa, que a lei desperta em nós todo o desejo para o pecado. Ele vai chegar a dizer que não conheceria o desejo, a concupiscência, se a lei dissesse não cobiçarás.
não é? Verso 7, Romanos 7, 7. Paulo vai ficar profundo e depois vai chegar a como é que nós podemos viver nessa novidade de vida no capítulo 8 da sua carta, A Vida no Espírito. Aí ele diz, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. A lei não é pecado, mas a lei, ao dizer não faça, não cobice, ela desperta naturalmente no homem todo desejo de cobiça. E ele vai dizer isso no verso 7. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Então, quando a lei diz não cobiçarás, o que Paulo está dizendo, por eu ser carnal, por eu estar vendido sobre o pecado, desperta em nós todo desejo, né? É como a mãe diz, não mexa, e vira as costas, a criança vai querer mexer. Nós somos assim. Se eu disser para você não pense no azul, você já está pensando no azul. Se eu não quero que você não pense no azul, eu digo pense no vermelho, não é? Porque só o fato de eu dizer não, a nossa natureza tem a tendência de querer aquilo. Parece que o fruto proibido é melhor. Não faça isso aí que nós queremos fazer, não é? Que diremos, pois é a lei pecado? Paulo diz, de modo nenhum. Novamente, ele está argumentando, ele pergunta, ele responde, mas ele diz, mas eu não conheceria o pecado se a lei não dissesse, né? Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. A partir do momento que diz não cobiçarás, desperta em nós, e aqui talvez alguns teólogos dizem que Paulo está falando do gênero humano de forma geral, vendido sobre o pecado, né? Ele vai dizer, verso 8, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Então é interessante o que Paulo faz a comparação. É por isso a lei pecado? De forma alguma. Mas a lei aponta para o pecado. A lei desperta em nós o desejo do pecado. E Paulo fala dele mesmo, de mim, né? Falando de mim, usando ele como exemplo. E aqui que surgem os comentários. Se Paulo está falando de uma forma geral de todo o ser humano, usando ele mesmo como exemplo. Se Paulo que está falando era da sua vida velha, quando ele ainda era fariseu e tentava viver zelosamente por Deus, ou se Paulo está falando da sua vida presente, atual, que mesmo sendo cristão, ainda por causa da lei, ainda é despertado certos desejos nele próprio, né? Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri, não é? Conforme veio o mandamento, o pecado despertou em mim e eu passei a morrer. E o mandamento, que era para a vida, achei agora que era para a morte. Não é? Porque se diz não faças, e eu faço exatamente violando o mandamento, então em mim habita o pecado. Aí volta naquela universalidade do pecado, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte, não é? Então o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a consciência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, quando Paulo menciona algum tempo, dá a impressão que ele estava falando da sua vida passada. Vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Então o que a lei fez? A lei mostrou o pecado. É a lei por causa disso? Não é santa? Não, não é o que Paulo vai dizer. Não é? Então reviveu o pecado e o mandamento que era para a vida, achei-me que era para a morte. Por que o mandamento que era para a vida, que o homem que fizesse por essas coisas viveria, como Deus falou do mandamento, o homem que fizer isso por essas coisas viverá. Por que foi para a morte? Por causa da nossa natureza. Esse que é o problema, a natureza pecaminosa. Porque o pecado
tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Ao receber o mandamento, né, esse mandamento acaba despertando em nós, como Paulo diz, toda consciência e nos engana e por ele me mata. Assim, a lei é santa. Olha a conclusão de Paulo, não tem nada de mal com a lei. O problema está em nós. O problema não está em Deus, no Deus Santo, que diz para nós o que nós devemos fazer. Porque a lei veio de Deus, a lei é santa. É o que Paulo vai dizer. Assim, a lei é santa. E um mandamento santo, justo e bom. O mandamento é bom. Então, o problema não está na lei, o problema está em mim. É o que Paulo vai dizer. Logo, tornou-se o bom em morte? Como é que pode ser que a lei que é tão pura, tão santa, o mandamento tão bom, provendo da onde veio, de um Deus bom, como é que a lei tornou-se o bom em morte? Ele vai dizer de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte. Então, o pecado é porque está dentro do ser humano. A desobediência, o desejo de pecar, vai dentro do ser humano. Então, o pecado, para que mostrasse-se pecado, ele opera em mim a morte, pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. E Paulo está falando da natureza pecaminosa, não só dele, mas de todos nós, não é? Que o pecado toma ocasião em nós e se mostra excessivamente maligno, despertando em nós o desejo de fazer tudo aquilo que a lei proíbe. Porque bem sabemos, e Paulo vai dizer, que a lei é espiritual. Veja que o problema não está na lei, o problema não está no mandamento. A lei é santa, a lei é boa, a lei é o mandamento de Deus. A lei, Paulo diz, é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Paulo está falando dele agora, ou da vida passada, antes de ele conhecer a Cristo, ou está falando de forma geral, e usando ele mesmo como exemplo, não é? Mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. E aí ele vai dizer a luta que encontra. E essa luta, pergunta se era a luta presente de Paulo, luta passada, ou luta de todo cristão. Olha só, porque o que faço, não o aprovo. Às vezes a gente quer fazer o certo, faz o errado. Às vezes a gente quer falar as coisas certas e elas saem todas erradas, não é? Porque o que eu faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o aborreço. Isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. O pecado que habita em mim é que acaba fazendo. Não é? Paulo está dizendo, não sou tão mal assim, mas é o pecado, aquela raiz pecaminosa que todos nós herdamos de Adão, que está em nós, que nos leva a pecar à semelhança da desobediência de Adão, de maneira que Paulo chega a dizer, já não sou eu, até que faço, não é? Mas é o pecado que habita em mim. Então, de maneira que já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Verso 18, olha que conclusão o apóstolo vai chegar. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Que coisa tremenda o reconhecimento de que nós somos pecadores, da nossa natureza pecaminosa. Nossa natureza é orgulhosa, a nossa natureza é desobediente a Deus, a nossa natureza é rebelde contra a autoridade a Deus e também as autoridades que Deus coloca. Isso é a nossa natureza, é a natureza pecaminosa, porque eu sei, que ele diz, de maneira que já não sou eu que faço mais um pecado, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E aqui que surge os comentaristas. Paulo está falando de sua vida passada, sua vida presente, está falando todos nós, usando ele mesmo como exemplo, porque eu sei que em mim, isto é,
na minha carne não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Que coisa terrível, não é? Que luta que existe entre a nossa natureza pecaminosa e o nosso coração querer viver para Deus. Eu acho que essa é a luta mais perigosa que todo crente enfrenta, não é? Nós temos, dizem que pelo menos 3 inimigos. Nós temos o diabo, que é um inimigo externo, é um anjo caído que nos tenta. Mas nós temos um outro inimigo que é o mundo, com a sua filosofia, com as suas ideias, que é sempre contrária a Deus. Por isso que a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque é concupiscência da carne, é a soberba da vida, concupiscência dos olhos, e o mundo passa e a sua vontade, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então nós temos Satanás como nosso inimigo, nós temos o mundo, e nós temos um inimigo presente 24 horas, que é nós mesmos, a nossa natureza carnal, a nossa natureza desobediente a Deus. Diz que o maior inimigo seu e meu está diante dos nossos olhos. Basta olhar no espelho e nós vamos encontrar tanto o nosso maior inimigo, como também a possível solução de todos os nossos problemas, se nós nos submetermos àquele que vive e reina para todo sempre. Aquele que conseguiu dominar a natureza pecaminosa e vencê-la na cruz, Jesus Cristo, nosso Senhor, que é a conclusão que Paulo vai chegar. Não é? Porque eu sei, Paulo dizia, que em mim, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque se não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Não é? E é o que acontece com todos nós. Às vezes fazemos o mal que não queremos fazer, quando somos questionados: por que você fez isso? Por que você agiu assim? Não, eu não sei, eu não queria, aconteceu. E as desculpas são as mais farrapadas possíveis, não é? Porque nós, às vezes, não entendemos nem nós mesmos o porquê nós agimos assim. E essa é a natureza humana, pecaminosa, a raiz do pecado que habita em nós. Enquanto ela não for mortificada pela graça de Deus, pela vida no Espírito, essa natureza continua em nós. E é o que Paulo vai dizer: ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Como assim, Paulo? Você está tirando a responsabilidade das suas ações? Que é o que muita gente faz. Não, eu pequei, mas foi o diabo a culpa, foi a minha carne a culpa, não é? Nós muitas vezes tiramos a nossa responsabilidade, mas existe mesmo isso. Existe a nossa natureza pecaminosa que habita em nós, que está sempre querendo ressuscitar. Apesar de Paulo dizer que ela deveria estar morta com Cristo, e volta no que Lutero falou: eu pensei que o meu homem velho tinha sido afogado, tinha sido morto nas águas batismais, mas descobri que o miserável sabe nadar, ressuscita em nós, vem sobre nós para fazer o que nós não queremos, e o que acontece é que é o pecado que habita em mim. E aí Paulo vai dizer: miserável homem que sou, não é? Acho então essa lei em mim. Que lei? Não é que Paulo achava nele, e nós também podemos achar, se formos sinceros com nós mesmos. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Segundo o meu homem interior, lá o meu homem espiritual, né? Paulo fala do homem interior, do homem exterior. Isso mostra a nossa natureza. Nós somos espírito, alma e corpo. Quando Paulo fala do homem interior, está falando do homem espiritual. Segundo o meu homem interior, o nosso íntimo interior tem prazer na lei de Deus. Eu quero as coisas de Deus, eu quero comunhão com Deus. O meu homem espiritual quer a comunhão com Deus. Mas existe a minha carne, existe a minha tendência pecaminosa, existe o pecado que habita. E aí que os comentaristas dizem: mas será que o pecado ainda habita nos cristãos? E parece que sim, porque cristãos também pecam.
Os cristãos não são cristãos porque são perfeitos, são, na verdade, imperfeitos, e por reconhecerem as suas necessidades e a sua necessidade de Deus, é que estão na igreja pedindo a graça e a misericórdia de Deus. Como alguém que um dia foi convidar alguém para vir à igreja e disse, eu quero lhe convidar para ir à igreja. Ele disse, eu não vou à igreja. Mas por que você não vai à igreja? Porque a igreja está cheia de hipócritas. E aí o outro disse, é verdade, sempre há lugar para mais um, pode vir. Não é? A verdade é que todos nós somos pecadores. A gente pode falar do erro dos outros, do pecado dos outros, e não olhar para o nosso. E aí depois a gente conhece a nossa, ninguém é perfeito. Essa é a desculpa de todo mundo, né? Quando peca, ninguém é perfeito. Então, já que eu não sou perfeito, então vou continuar imperfeito. Mas não é, a nossa natureza é pecaminosa. Dentro de nós tem um homem interior, um homem espiritual, que tem prazer na lei de Deus. Mas nos nossos membros, na nossa carne, no nosso homem exterior, ao desejo pelo pecado. Verso 23. Mas vejo, Paulo diz, os meus membros, outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Veja bem, ele sabia que ele queria fazer o bem, mas não fazia. Que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado. Que prisão maldita é essa da nossa carne, da nossa natureza humana, não é? Quem é que pode nos libertar dessa prisão? Por isso que surge a pergunta, será que Paulo está falando da vida passada? Agora que ele é um novo cristão? Quem é que nos liberta? Que me prende, que vai contra o meu entendimento, que está nos meus membros? Verso 24. Miserável homem que sou. Que conclusão terrível, não é? Sou pecador, em mim não habita bem algum, não há o problema, não está na lei, a lei é santa, o mandamento é puro, veio de Deus, a lei espiritual, o problema está em mim. Eu sou carnal, eu quero fazer o bem interiormente, mas o mal se encontra comigo nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Pronto, Paulo se abriu todo, confessou a sua natureza pecaminosa, sua necessidade de Deus, que não é só de Paulo, mas de todos nós, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Todos nós podemos nos identificar, então Paulo poderia estar referindo-se a ele, mas de uma forma falando, todos nós, dessa natureza, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí vem a resposta. Ele pergunta, ele se vê na sua natureza procurando respostas em si mesmo e não consegue. E não está na lei, a lei é pura, a lei é santa, a lei é espiritual. O problema está em nós, na nossa natureza. Aí ele diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo. Jesus é o que liberta dessa natureza, porque Jesus conquistou essa natureza. Jesus venceu o mundo, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu Satanás, venceu a morte, venceu o inferno. É Jesus que nos dá a vitória. Mas dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de novo. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Será que ele ainda continuar pecando? Não, ele vai dizer que a lei de Deus estava no seu entendimento, e o capítulo 8, que ele vai falar da vida no Espírito, e eu volto a convidar você para assistir o capítulo 8, não perca, da vida no Espírito, é o capítulo mais longo de toda a Bíblia, sobre a vida no Espírito, capítulo 8 de Romanos. Paulo vai então dizer que nenhuma condenação há. Ai, que maravilha! Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Claro que nós cooperamos com a vida no Espírito. De que forma? Nos submetendo, como ele disse no capítulo 6, os nossos membros como membros para a justiça de Deus, os membros do nosso corpo, do nosso entendimento, da nossa alma, do nosso coração, para a justiça de Deus e não ao pecado. Amém? Que luta, não é? Romanos 7, entre a nossa natureza pecaminosa
e a vontade de Deus. Com isso, nós concluímos o capítulo 7. Assista também o programa capítulo 6 e o próximo, capítulo 8, a vida no Espírito, que é a solução dessa luta interna que todo ser humano passa, que o apóstolo passou ou passava, não é? Surge essa dúvida se ele passava ou passou. E qual é a resposta? A resposta é Jesus. Diz que não importa qual é a pergunta, a resposta é sempre Jesus, nosso Senhor e Salvador. Com isso nós concluímos que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito seja com todos vós, ricamente em Cristo Jesus. Amém.